Tu País Está Feliz, originalmente, é um poemário. São versos de um jovem brasileiro, no final da década de 50 até meados da década de 60, desiludido com o Brasil, que vivia um momento de uma ditadura que acabou se transformando logo em seguida em muito feroz, muito difícil, e ele se exila por decisão própria na Venezuela. Então ele chegando lá, ele está noutra realidade, ele começa a confrontar-se, a verificar similitudes, diferenças. Ele traduz os poemas ao espanhol e começa a escrever poemas novos em espanhol. Então, Tu País Está Feliz é um poemário que eu comecei nos anos 50, a partir de 58, e concluí em 1971. Então, eles são três partes. Uma primeira parte muito lírica, de um jovem que descobre o corpo, a sensualidade, que começa a perguntar de um questionamento político, de relacionar amor e luta política. E a primeira parte ela culmina com um desnudo total dos atores. Porque o espetáculo foi montado num teatro na Venezuela, com atores muito jovens, que queriam romper barreiras, romper tabus, romper preconceitos, e a forma talvez que simbolizasse melhor isso, talvez fosse um desnudo coletivo. A segunda parte é mais existencial, começa a questionar os valores, começa a questionar a forma de educação, de relações sociais, que são muito opressivas e complexas para os jovens. Isso culmina com um poema sobre Vou Fechar para Balanço, em espanhol seria Voy a Cerrar por Inventario. E a terceira e última parte é muito mais política. Isso tudo mesclado com poesia e música. Não de forma declamada, recitada, não. Poesia dramática, em que os jovens assumem as palavras, vão para o palco e vão dizer essas coisas porque elas estão convencidas das coisas que querem dizer. Os anos 50 foram muito complicados, mas os anos 60 nós estávamos numa revolução de valores no mundo inteiro. Lembrem-se de 1968, eu era parte daquela história, as juventudes, os estudantes se levantaram no mundo inteiro. Começaram os festivais de rock pelo mundo, né? As pessoas desnudando-se em parques, rompendo com valores tradicionais. E mesmo num país como a Venezuela, que era bem mais conservador que o Brasil, lá estavam chegando as coisas. Eu fui talvez um dos arcanjos, né, que levaram essa mensagem e trabalhou com estudantes em levar isso. Era muito diferente de hoje. Eu acho até que aquela juventude era muito menos alienada que a de hoje. Era muito mais revolucionária no sentido, não apenas político, né? No sentido realmente de quebrar valores. Eles eram muito menos manipulados. E a poesia do nosso poemário, ele justamente quer romper com a questão dos condicionamentos a que os jovens de hoje parecem, no discurso, renegar, mas na prática estão bastante assimilados. São tempos muito diferentes, realmente muito diferentes. A nossa geração não, era uma geração que acreditava na revolução, em que a palavra podia mudar o mundo, de que os movimentos sociais eram capazes de transformar a natureza humana, quebrar os regimes, instaurar novos valores. Hoje a juventude está pensando mais no individual, no grupo, numa dimensão muito diferente. Mas somado tudo, é tão revolucionária quanto aquela. Talvez eles não tenham a mesma consciência que nós tínhamos, mas eles têm o mesmo poder. É uma questão de como saber direcionar essas novas energias que estão aí nesse processo. A noção que nós tínhamos de democracia era muito utópica, até aceitávamos meios ortodoxos e pouco democráticos para chegar até ela. E hoje a juventude talvez seja bem mais aberta, bem mais libertária no sentido vivencial, real da palavra do que nós, embora não tenha tanta consciência disso. A gente já renunciou, e isso era uma das coisas que eu não acreditava na minha época, mas muitos dos meus companheiros acreditavam, em haver homogeneidade, haver consenso, de que as pessoas podem ter um único ideal,
E isso leva a dogmatismo, leva a fanatismos que a juventude de hoje está bem mais vacinada contra isso do que nós. Eu não, você vai ver no espetáculo que nós temos, que nós já estávamos antevendo novas formas de liberdade. Nós não aceitávamos aquela forma dogmática, digamos, ideologicamente fechada, que estava entrando em ruínas e em desgraças já na década de 60. Embora muita gente ainda quisesse preservar aqueles dogmatismos. Hoje os jovens não aceitam esses dogmatismos, a menos que sejam mutantes. A nossa cultura ela é muito mais autofágica, né? Ela aceita mais a mudança, a transformação, os valores não são descartáveis, né? Mas isso é parte de uma cultura diferente. Eu não sou saudosista. Eu acho que os tempos anteriores não eram melhores do que os de hoje. E tenho certeza de que os próximos vão achar que os de hoje são bem melhores. Mas não depende de que prisma, como você veja tudo isso. Eu acho que as mudanças não são tão profundas quanto a gente imagina. Eu era um garoto do Maranhão, que tive o privilégio de viver a minha primeira juventude no Rio de Janeiro, entre artistas, poetas, escritores, e me exilei e ganhei o mundo. E esse menino continua. Eu acho que eu sou uma pessoa que, pela minha rebeldia, eu continuo mantendo, pelo menos em espírito, essa juventude. Não entra naquela caretice da melhor idade, essas besteiras, porque isso não fazem sentido para mim. É realmente comportamental, eu me sinto jovem e me expresso. E agora, não é o jovem de hoje, é um jovem maduro, é um jovem com outra consciência do mundo, mas é outra forma de juventude. Tomara que as pessoas saibam manter isso. Eu costumo ser pessimista. Vocês vão ver no espetáculo que a mensagem final é uma mensagem bastante pessimista. Não pessimista sem esperança, é pessimista para revelar o problema, para revelar as vicissitudes, as desgraças do mundo. Quando a pessoa denuncia, no fundo tem alguma esperança. E esse tipo de poesia, esse tipo de mensagem que está no meu espetáculo, é um espetáculo de denúncia, que é muito pessimista, mas que no fundo do túnel acredita em algum tipo de solução e se não de felicidade, pelo menos de transformação contínua.